Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa de oração de trabalho para mais um aprendizado. Estamos aqui como coordenadores da mesa hoje, eu, Wanda, Ilka, que vai me auxiliar na prece inicial, e o nosso irmão Jorge Vasconcelos, que é de Fraternidade Espírita Gamaliel, que já esteve conosco outras vezes e sempre nos traz palestras muito boas. Lembre-se de desligar os celulares e só a título de esclarecimento. Sempre que a gente tem as palestras, tem umas pessoas assim que gostam demais da palestra e quando o palestrante encerra, gostam de demonstrar que gostaram muito e bater muitas palmas. Mas isso atrapalha um pouco, porque o centro espírita, todos os centros espíritas, eles são escola e hospital. Então imagine que estamos aqui, nós encarnados, precisando de tratamento e de conhecimento. E também a espiritualidade traz também os desencarnados que estão precisando da mesma coisa, às vezes até mais do que a gente que está aqui. Então muitas vezes estão concentrados na palestra, na prece e tudo, e de repente aquela zoada para a gente não é muita coisa, mas para eles atrapalha um pouco. Então, por melhor que seja a palestra do nosso irmão e de todos os outros que aqui vêm, vamos evitar essa exaltação das palmas para não atrapalhar, principalmente os nossos irmãos desencarnados, tá certo? Vou passar para a Ilka para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos nesse momento mentalizar o nosso Mestre Jesus, fechar os nossos olhos e te agradecendo, Pai, por mais uma noite de conhecimento, de oportunidade, para que possamos, Senhor, levar tudo aquilo que aprendemos aqui no nosso dia a dia, que possamos trabalhar sempre na nossa reforma íntima e ajudar sempre, Pai, através dos teus ensinamentos, o nosso próximo. Te pedimos e te agradecemos também, Pai, por esta casa que tem ajudado a tantas pessoas, tantos irmãos que aqui chegam, encarnados e desencarnados. E que possamos, nesse momento, através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento de amor, ajudar todos aqueles que aqui se encontram. Que a tua paz e a tua luz, Pai, possa estar sempre presente em nossa casa e em nossos corações. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco, hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez começo agradecendo pela oportunidade e a possibilidade de estar aqui nessa casa de trabalho e oração, que já há algum tempo não estávamos conseguindo marcar uma data, mas agradecendo primeiramente a espiritualidade pela possibilidade de estar trabalhando e o convite da casa, hoje estamos aqui para estudar essa doutrina espírita cristã, que sempre nos ensina e nos traz situações grandiosas, não só para o nosso conhecimento, mas para a nossa vivência prática e diária. Nos deram, quando eu digo nos deram, é porque aquele que fala, que sobe uma tribuna, e quando ele faz a sua parte, que é o mínimo que lhe resta, que é estudar, ele é auxiliado, porque, como alguns gostam de dizer, e eu concordo plenamente, se a conversação foi boa e agradável, agradecemos a espiritualidade, porque o auxílio da inspiração e da intuição vem através dele. Se não, a culpa é nossa, porque ainda somos muito falhos. Mas nessa noite de estudos espíritas, temos a incumbência de tratar acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí, quando me deram essa temática, Bem-aventurados aflitos, eu comecei logo a pensar em algumas situações de como poderíamos tratar acerca dessa temática. E Bem-aventurados aflitos é o capítulo número 5 e o item é Justiça das aflições. Antes de entrar no item, no ponto que é a Justiça das aflições, eu sempre gosto de dar uma pincelada no título do capítulo ao qual está inserido. Bem-aventurados os aflitos. E aí a grande questão que nos vem acerca da aflição é um primeiro questionamento, é uma primeira pergunta. O que é aflição?
o que é ser ou estar numa condição de aflito. Porque, na maioria das vezes, vivenciando na nossa condição cotidiana, sofremos determinadas situações. Eu sempre gosto de dizer que devemos trocar determinadas palavras, as quais vai nos ajudar no nosso processo diário a uma harmonização, a um equilíbrio, a uma condição de positividade. Quando, por exemplo, em vez de dizermos, porque eu estou ou tenho um problema, veja que já soa num tom, numa condição negativa. Às vezes a pessoa dá até uma entonação vocal e corporal, tem um problema. Segure que senão ele cai. Porque o corpo dele está querendo dizer que ele está quase desabando. Em vez de eu tenho ou eu estou com um problema, eu tenho um desafio. Veja como a condição modifica psicosfericamente. O que é um desafio? Desafio é uma condição, uma possibilidade que tem que ser vencida, que tem que ser alcançada como uma meta. Eu sempre utilizo a exemplificação. Tem um nadador, e ele é um nadador profissional, ele é olímpico. E daqui a 4 anos vai ter uma Olimpíada. E ele, para conseguir o primeiro lugar e a medalha de ouro, ele tem que nadar nos 50 metros em 56 segundos. Mas ele pode baixar. E aí vai ser uma meta que ele vai colocar para vencer as suas próprias limitações e condições para alcançar aquilo que ele deseja, para chegar ao objetivo final. Porque nós não colocamos na nossa vida que nós temos os nossos desafios para serem vencidos. E aí já observamos que saímos de uma negatividade do problema para o eu tenho um desafio. E todo desafio tem que ser vencido. O obstáculo tem que ser superado. Como traz o próprio Evangelho e a espiritualidade nos trazendo a condição da fé. E aquele que tem a fé e sabe utilizar exercitando a fé, não terá nenhum empecilho, porque nenhuma montanha vai criar-lhe um obstáculo. Porque se nós ainda não temos a possibilidade de transpor a montanha escalando-a, podemos utilizar a nossa possibilidade de inteligência e contorná-la. É um desafio à nossa mente de criarmos possibilidades para a nossa melhora. E aí já saímos da condição negativa do problema para tem um desafio. E se desafio é para ser vencido e alcançado, eu vou buscar essa meta. Porque vem a condição, como eu volto a dizer, da temática de bem-aventurados os aflitos. E quem são os aflitos? O que é a aflição? Nunca, em momento algum, podemos ter a ousadia de abrirmos a nossa boca e de dizermos que vivemos aqui nesse plano de provas e expiações, nessa existência humana, uma condição aflitiva de dor, de calamidade, de caos. Porque a espiritualidade nos adverte que a verdadeira dor, a verdadeira aflição, a verdadeira condição de sentir aquilo que pode lhe trazer uma condição grandiosa de atraso, é quando se retorna à pátria espiritual e observa que o processo reencarnatório que lhe foi dado lhe foi mal utilizado. E aí, verdadeiramente, eu vou saber o que é aflição. Eu vou saber o que é dor. Porque quando chegamos na pátria espiritual, e que aqui não ocorre, ainda bem que não ocorre, porque se fosse me dado essa possibilidade, eu não queria, não gostaria, mas a espiritualidade chega e diz: Jorge, vamos abrir aqui uma tela mental. Então, como estamos na modernidade, uma televisão HD, LCD de 52 polegadas, aquela coisa grandiosa, imensa,
Agora vamos passar à sua condição última, que você acaba de retornar do plano Terra. Observe como foi. E como você utilizou o tempo que você teve. Como seria a indagação a cada um de nós, se parássemos nesse momento e no alto da nossa condição, se chegasse agora o momento do retorno, como estaria eu para com a minha consciência? Teria feito tudo aquilo que podia, me esforcei, me dediquei, ou fiquei na ociosidade, na preguiça, na acomodação, deixando para amanhã, depois? Agora não. E aí é a grande questão. O nosso melhor amigo é o nosso pior inimigo, a nossa consciência. Porque se eu tenho a minha consciência ao meu favor, porque trabalho, me esforço, dedico, empreendo neste trabalho, eu tenho paz, sossego e tranquilidade. Porém, a própria psicologia e a psiquiatria explica que, retirando aqueles que são loucos, não têm a capacidade plena mental, ninguém consegue fugir da consciência. Pode-se utilizar rotas de fuga, que às vezes a gente utiliza na situação do materialismo, das posses, das paixões, mas não se consegue fugir toda uma vida. Vai ter um momento que ela vai chegar e vai lhe convidar a se reaver. Quantos de nós não pegamos determinadas situações vivenciadas e, por trazer dor, incômodo, dissabor, eu guardo numa gaveta, num armário e digo, agora não. Mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos, aquele aprendizado que eu estou me negando a exercer, aprender e ficar quieto, e agora ele virá irremediavelmente. Porque eu preciso aprender. Eu sempre gosto de dizer que não nos esqueçamos que o plano Terra, esse plano de provas e expiações, não é uma colônia de férias. Não é um parque de diversões. Aqui é uma escola. Aqui é um educandário. Onde estamos aqui para reaver, restituir, reaprender, refazer aquilo que outrora não tivemos a possibilidade. Agora estamos tendo novamente. Estamos aproveitando? Cada um consulte a sua consciência. E é nessa parte que eu sempre digo que não é equívoco, não é nenhum erro, mas várias pessoas chegam e dizem, não, porque nós estamos aqui no plano Terra para pagarmos tudo aquilo que arregimentamos em vidas pretéritas, em vidas passadas. Eu acho que essa palavra não é a mais adequada. Pagar. Quando eu escuto alguém dizendo que eu estou aqui, nesse plano de provas e expiações, para pagar, me dá a seguinte impressão. E aí peço licença como jurista para dizer que me sinto ainda duplamente dessa forma. Eu cometi um crime, eu fui julgado, eu fui sentenciado e o cumprimento da sentença está aqui, nesse corpo carnal. Tem pena pior do que essa? Como não posso fugir, lembremos do Evangelho quando nos traz a condição dos dias, dos momentos em que temos as nossas aflições e que bate aquela desesperança, aquela vontade, é o espírito cativo do corpo físico que está sentindo o peso da responsabilidade do trabalho assumido. E aí, novamente, se, em vez de estou aqui para pagar, e tem gente que fala como se estivesse num tribunal da Santa Inquisição. Estamos aqui para pagar. Nós estamos aqui para reaver, restituir, reaprender, refazer, reorganizar. Mais uma vez, estamos falando do capítulo Bem-aventurados aflitos. Vamos dar suavidade. Já temos uma vida muito dura, difícil, caótica. Vivemos em uma sociedade que está num caos, numa desordem total. Desorganizar-se a si próprio, aí não.
a tentativa que vem exterior, tudo bem. Agora eu me permitir, não. E aí é nesse momento que nós temos que pensar verdadeiramente. Quem são esses que passam pelas aflições que somos nós? Então, o que é a aflição? A aflição é uma dor, é um incômodo, é um processo ao qual eu não gostaria, ao qual eu, se pudesse, e às vezes fazemos, me nego de passar, porque não me traz alegria, não me traz satisfação. E aí, como eu tinha dito, talvez essa aflição, essa dor, não podemos dizer que verdadeiramente é uma dor, porque a verdadeira dor é a consciencial, quando retornamos à pátria espiritual e vemos que tínhamos tudo, todo manancial, todo instrumento, e não aproveitamos. Mas também não esquecer o seguinte, de quem são os aflitos. Porque primeiro falamos o que é a aflição, mas quem são os aflitos? E se existem aflitos, existe aflição. E alguns questionam, mas como pode pessoas distintas terem vidas, situações, desafios, não problemas, quando são todos criaturas criados advindo da providência que nos trouxe? Enquanto uns vêm na opulência, na riqueza, na abastança, outros vêm na pobreza, na condição da miserabilidade. Enquanto uns vêm em plena saúde, outros já nascem com doenças terríveis. E alguns questionam, que Deus é esse que trata com desigualdade ao seu olhar? Porque no olhar de Deus não. E aí é preciso algo que talvez nós tenhamos que ter bastante atenção. Não nos esqueçamos que a espiritualidade nos cobra algo que às vezes nós relegamos ao amanhã, ao depois, ou ao acreditar da não necessidade. Aos espíritas, aí vão a recomendação que a espiritualidade traz. O primeiro ponto, mais importante, espíritas, amai-vos. E o segundo, espíritas, instruí-vos. Será que não está faltando em nós a condição de estudarmos, sermos mais atentos para compreendermos a doutrina ao qual fazemos parte e a condição ao qual ela dá as explicações para a nossa vivência diária?